Shalom, frères et sœurs. A paz do Senhor, irmãos. Que Dieu soit loué. Que o Senhor seja louvado. Il nous a accordé encore ce temps. E nos deu mais uma vez esse tempo. D'être là dans sa présence. De estar aqui na sua presença. Pour écouter la parole et pour prier. Para escutar a palavra e para orar. Et Dieu va nous faire du bien. E Deus vai nos fazer muito bem. Parce qu'il est notre Père. Porque Ele é o nosso Pai. J'avais dit au début de ce culte. Estava a dizer no princípio deste culto. Et je le répète. E vou repetir. Aujourd'hui. Hoje. Ça sera l'introduction. Será a introdução. De notre retraite. Do nosso retiro. La retraite qui va débuter la semaine prochaine. O retiro que começará semana próxima. Je vais t'inviter d'y participer. Eu vou te convidar de participar. Comment? Como? Tu restes chez toi. Ficas na tua casa. Restez chez vous. Fiquem nas vossas casas. Parce qu'on est dans le confinement. Porque estamos no confinamento. Nous allons respecter. Vamos respeitar. Le confinement n'empêche pas. O confinamento não impedirá. Que l'église puisse prier. Que a igreja possa orar. Le confinement n'empêchera pas. O confinamento não vai impedir. Que tu sois visité. Que seja visitado. Que tu sois délivré. Que esteja libertado. Que Dieu puisse te faire du bien. Que o Senhor possa te fazer bem. On est confiné pour prier. Estamos confinados para orar. Confiné pour chercher la face de Dieu. Confinados para procurar a face de Deus. Confiné pour comprendre la grandeur de Dieu. Confinados para nós entendermos a grandeza de Deus. Nous n'allons pas prier. Nós não oramos. Mais nous allons chercher la face de Dieu. Nós vamos procurar a face de Deus. Pas une simple prière. Não simplesmente uma oração. Nous allons chercher la face de Dieu dans la retraite. Vamos procurar a face de Deus no retiro. Donc la retraite va commencer la semaine prochaine. O retiro vai começar na próxima semana. Jeudi. Quinta-feira. Jeudi à minuit. Quinta-feira às meia-noite. Donc nous serons en jeûne. Seremos em jejum. De minuit à 18h. De meia-noite às 18 horas. Jeudi. Quinta. Vendredi. Sexta. Et samedi. E sábado. Jeudi, ça sera le 30. Quinta-feira será dia 30 de abril. Vendredi, le 1er mai. E sexta-feira, 1º de maio. Et samedi, le 2 mai. E sábado, 2 de maio. De minuit à 18h. De meia-noite às 18 horas. Jeûne et prière. Jejum e oração. Et nous serons en direct. E estaremos em direito. De 8h à 10h. De 8 horas às 10 horas. Et de 16h à 18h. E das 16 horas às 18 horas. Après le soir de 21h à 23h. E de 21 horas a 23 horas. Là, nous ne serons pas en direct. Ali não estaremos em direito. Là, je laisse ali eu deixo à chacun, à chaque famille, que cada família, de chercher la face de Dieu en famille. De procurar a face de Deus em família. Mais on est toujours dans la retraite. Mas estamos sempre no retiro. Alors aujourd'hui, comme l'introduction, hoje como introdução, je vais développer notre grand sujet. Eu vou desenvolver o nosso grande sujeito, qui est intitulé que é intitulado La plante déracinée. A planta derracinada. La plante déracinée. A planta derracinada. Nous allons lire dans la parole de Dieu. Vamos ler na palavra de Deus. Actes chapitre 16. Actos capítulo 16. Versets 16 à 18. Versículo 16 a 18. Nous allons lire 3 passages. Vamos ler 3 passagens. Après je vais enseigner. Depois vou ensinar. Et nous allons prier. E vamos orar. Donc c'est l'introduction de la retraite. Isto é a introdução do nosso retiro. Actes chapitre 16. Actos 16. 16 à 18. 16 a 18. Je lis au nom de Jésus. Eu vou ler em nome de Jesus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. E aconteceu que, indo-nos na oração, nos saiu em encontro a uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens
que os anunciam o caminho da salvação são servos do Senhor Altíssimo. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias nela. E na mesma hora saiu. Nous allons lire deuxième passage. Vamos ler a segunda passagem. Matthieu 13, Mateus 13, 24 à 27. 24 a 27. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrées parmi les bleus et s'en alla. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livrée parit aussi. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? Un autre passage, Uma outra passagem, Matthieu 15, Mateus 15, verset 13. versículo 13. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Palavra do Senhor. Amen. La parole du Seigneur. Amen. La plante déracinée. A planta arrancada. La Bible dit, A Bíblia diz, c'est Jésus qui parle ici. Jesus é que está falando aqui. Toute plante Toda planta que n'a pas planté mon Père céleste que não semeou meu Pai Celestial sera déracinée. será arrancada. Jésus a dit toute plante. Jesus disse toda planta. Toute plante. Toda planta. Il n'y a pas d'exception. Não há exceção. Toute plante Toda planta que n'a pas planté mon Père. que o meu Pai não semeou. Il n'a pas dit mon Dieu. Ele não disse meu Deus. Non, il a dit mon Père céleste. Ele disse o meu Pai Celestial. Et cette plante-là E esta planta sera déracinée. será arrancada. Ce n'est pas le Père qui va déraciner. Não é o Pai que vai arrancar. Mais sera déracinée parce que ce n'est pas le Père qui l'a planté. Vai ser arrancada porque não é o Pai que semeou. Mais le Père céleste. O Pai Celestial. Donc, si Jésus dit toute plante que n'a pas planté mon Père céleste, Se Jesus dizia que toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, cela veut dire qu'il n'y a pas que le Père qui plante. isto quer dizer não é somente o Pai que planta. Il y a aussi d'autres personnes qui plantent, Há também outras pessoas que plantam. d'autres esprits, Outros espíritos, d'autres humains, outros humanos, d'autres circonstances, outras circunstâncias, d'autres événements. outros eventos. Il y a d'autres. E outros, L'autre là, aqueles ça outros, peut être n'importe qui sauf Dieu le Père. pode ser qualquer outro sem, que não o Pai. Et dans la retraite que je vais développer cela. E no retiro é que eu vou desenvolver isto. Mais la question ici Mas a questão aqui n'est pas ceci. não é esta. Est-ce que c'est une bonne plante? Será que é uma boa planta? Non. Si tu médites cela, Se você meditar isto, tu médites mal. medita as mãos. Ce n'est pas parce que c'est une bonne plante que le Père va laisser, non. Não é somente uma boa planta que o Pai vai deixar, não. On ne pose pas la question, est-ce que c'est une bonne plante? Não nos perguntamos, será que é uma boa planta? On pose la question, est-ce que c'est le Père qui l'a planté? Nos questionamos, será que o Pai
Não podemos nos questionar, será que é muito dinheiro? Est-ce que c'est la beauté? Será que é a beleza? Est-ce que? Será? Non, le problème, c'est pas ça. Não, o problema não é este. Le problème, c'est qui l'a planté. O problema é quem plantou. Peu importe la grandeur de la plante. Não importa a grandeza da planta. Peu importe la beauté de la Não plante. importa a beleza desta planta. Peu importe l'influence de la plante. Não importa a influência desta planta. Mais le problème, ce n'est pas sa beauté, Mas o problema não é a sua beleza, sa grandeur. a sua grandeza. Ce n'est pas parce que la plante, elle est appréciée. Não é porque a planta é apreciada. Non, le problème est qui l'a O planté. problema é quem o semeou. Il l'a planté pourquoi? Ele plantou por quê? Pour quel objectif? Por qual objetivo? Donc, si tu n'arrives pas à répondre à cette question-là, Se não conseguires responder essas perguntas, qui l'a planté? quem plantou Ça sera déraciné. será arrancada. Ça sera déraciné. Será arrancada. Vous savez, Vocês sabem, comme nous disons souvent, como nós falamos, la Bible, a Bíblia c'est un livre qui parle souvent des champs. é um livro que fala Des dos champs, des jardins, dos campos, dos jardins, des graines, de sementes, des semences, des arbres, des plantes de árvores, de planta, qui portent des bons ou des mauvais que fruits. levam os bons, os maus frutos. Et chaque fois, la Bible nous parle de cela pour symboliser E cada vez que a Bíblia nos diz isso é para simbolizar, soit Israël, seja Israel, soit l'Église, ou igreja, soit le monde, seja o mundo, soit nos vies, ou nossas vidas, soit nos familles. ou nossas famílias. C'est ça ce que nous allons voir cela. É isso que vamos ver hoje. Notre vie, A nossa vida, la vie de tout et chacun de nous, a vida de cada de nós, que tu sois un animal, que seja animal, que tu sois une plante, que seja uma planta, que tu sois un homme, que seja humano, la vie, toute vie commence toujours par une semence. toda a vida começa por uma semente. Toute vie Toda a vida commence toujours par une semence. começa sempre numa semente. Alors, il n'y a pas de plante sans semence. Não existe planta sem semente. Non, je vais dire ça bien. Vou dizer isto Il bem. n'y a pas de plante sans racine. Não existe planta sem Et raiz. il n'y a pas de racine sans semence. Não existe raiz sem semente. Ça commence par la semence, Começa sempre pela semente, après des racines, depois raiz, après tu auras la plante. depois terá da Peu planta. importe la beauté de la plante, Não importa a beleza desta planta, mais demande-toi, mas pergunta-te, quelle est sa racine? qual é a sua raiz? Peu importe la grandeur de la racine, Não importa a grandeza desta mais raiz, pose-toi la question, mas pergunta-te, cette racine-là esta raiz vient de quelle semence? vem de que semente? Dans le livre des Cantiques, No livro de Cânticos, la Bible nous dit ceci. a Bíblia nos diz o seguinte: Tu es un jardin fermé. és jardim fechado, C'est le bien-aimé qui parle à sa fiancée. é bem amado que fala na sua noiva. Il dit, tu es un jardin, Ele disse: és jardim, un champ, campo, un terrain. terreno, Tu es un jardin fermé. és jardim fechado. Là, on parle d'une femme. Ali fala-se de uma mulher. Et l'homme aussi, c'est un jardin. E ele também é jardim. Je vais t'expliquer ça. Vou explicar isto. La Bible dit, tu es un jardin fermé. A Bíblia diz: és jardim fechado. Ma soeur, Minha irmã, ma fiancée, minha noiva, une source fermée, uma fonte fechada. une fontaine scellée. Uma fonte fechada. Que mon bien-aimé Que o meu amado entre dans son jardin. entra no seu jardim. On parle d'une femme. Aqui falam de uma Et mulher. quand le bien-aimé va entrer, E quando o meu amado vai il va entrar, entrer pourquoi? e vai entrar por quê? Pour s'aimer. Para Donc, semear. il doit avoir la sémence. Ele tem que ter semente. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, Dieu aussi Deus também a son jardin. tem o seu jardim. Mais en lisant la Bible, Mas lendo a Dieu Bíblia, a plusieurs jardins. Deus tem muitos jardins. Mais je vais citer quelques jardins, Eu vou citar alguns jardins, quelques champs. alguns campos. Dieu, son jardin, c'est jardin d'Éden. O jardim de Deus é o jardim de Éden. Et son jardin aussi, c'est le monde. E o seu jardim também é este Ce mundo. n'est pas moi qui le dis, nous allons le lire. Não fui eu que disse, vamos ler. Son jardin aussi, c'est l'église. O seu jardim também é a igreja. Parce que l'apôtre Paul nous dit, Porque o apóstolo Paulo nos diz, nous sommes les champs de Dieu, nós somos campos de Deus. l'édifice de Dieu. O edifício de Deus. Mais pas seulement nous, Mas não somente le nós. monde aussi. O mundo também C'est un
champ de Dieu. É o campo de Deus. Nous allons le lire ça. Vamos ler isto. Pardon, nous allons comprendre cela Vamos entender isto de la manière que nous avançons. da forma que nós vamos avançando. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, dans Matthieu 13, on a dit cela. em Mateus 13, lemos isto. Jésus raconte une parabole. Jesus fala de uma parábola. Et il dit le royaume des cieux est semblable à un homme Ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem qui a semé que semeou une bonne semence dans son champ. uma boa semente no seu campo. Bien aimé, c'est facile. Bem amado, é fácil. On va interpréter Vamos interpretar selon la vision de Jésus. segundo a visão de Jesus. C'est Jésus lui-même qui a interprété cela. Jesus mesmo é que interpretou isto. Dans Matthieu chapitre 13, Em Mateus 13, versets 37 à 42, versículos 37 a 42. il parle du royaume des cieux. Ele falava do reino de Deus. Il ne parle pas de l'église. Ele não falava da Il igreja. parle du royaume des cieux. Falava do reino dos céus. L'église se trouve dans le royaume des cieux. A igreja encontra-se no reino de Deus. Mais le royaume des cieux n'est pas que l'église. Mas o reino dos céus não é somente a igreja. Ici, Jésus parle le royaume des cieux Aqui Jesus fala do rei dos céus. est semblable à cet homme. É semelhante a este A homem. um homem. A um homem. Lui-même Jésus, Ele mesmo, Jesus, il interprète ele interpretou que cet homme-là, que este homem, il est le fils de Dieu. ele é o filho de Deus. Il dit ceci Ele disse isto dans verset 37. em versículo Je suis 37. toujours dans Matthieu 13. Estou sempre no Mateus 13. Si tu comprends cela très bien, Se l'introduction, vocês entenderem essa introdução muito bem, on aura moins de soucis não teremos muitos problemas. là où on est en train de se diriger. Ali onde nós estamos aí. La Bible dit au verset 37, A Bíblia diz no versículo il 37. répondit, Ele respondeu. celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Ele respondeu, disse-lhe: o que semeia uma boa semente é o filho do homem. Donc c'est Jésus. Quer dizer, é Jesus. Cet homme-là, c'est Jésus. Este homem é Jesus. Cet homme-là, c'est Dieu. Este homem é Deus. Et la Bible dit ceci. E a Bíblia diz o seguinte: Le royaume des cieux est semblable à un homme, donc à Jésus, qui a semé. o reino do céu é semelhante a um homem, quer dizer, a Jesus que semeou, Qui a semé une bonne sémence. que semeou uma boa semente. Mais c'est quoi la bonne sémence? E o que é a boa semente? Jésus lui-même dit ceci. Ele mesmo, Jesus disse: Le champ, c'est le monde. o campo é o mundo. La bonne sémence, A boa semente ce sont les fils du royaume. são os filhos do reinado. La bonne sémence, A ce sont boa les fils du royaume. semente são os filhos do reinado. C'est ça l'interprétation de Jésus. Isto é a interpretação de Jesus. Mais le champ, Mas o campo, il a dit, il a semé dans son champ, lui. ele disse que ele semeou no seu próprio campo. Mais le champ, c'est quoi? Mas o campo é o quê? Ce n'est pas l'église. Não é a igreja. Dans ce contexte, ce n'est pas l'église. Neste contexto, não é a igreja. Jésus a dit, Jesus disse: le champ, c'est le o monde. campo é o mundo. Amen. Non, ne parlons pas. Oh, dans l'église, il y a des plaies et des livrets. Non, ce n'est pas l'église. Non, Là, mais tu fallait- es hors contexte. Não vamos falar que na igreja tem joios. Jésus parlait du monde. Deus falava do mundo. Dans le monde que nous trouvons, No mundo que nós encontramos le bleu o et bem les livrets. e o joio. Mais écoutez-moi bien. Escuta-me bem. La Bible dit ceci au verset 25. A Bíblia diz o seguinte no versículo 25. Mais Mas, pendant que les gens dormaient, enquanto as pessoas dormiam, je lis la version Louis II. eu estou a ler o versículo Luís II. La version Louis II dit pendant que qui dormait? Les gens. Luís II diz que segundo, quando os homens dormiam, Ce n'est pas les serviteurs qui dormaient. não é o servidor que dormia. Mais non, c'est les gens. Não, são as pessoas. Ce n'est pas l'église qui Não é dormait. a igreja que dormia. La Bible dit, A Bíblia diz, mais pendant que les gens, enquanto que as pessoas, les gens là, ce n'est pas l'église. as pessoas não é a igreja, Pendant que les gens dormaient, enquanto que as pessoas dormiam, son ennemi, o seu inimigo, et l'ennemi c'est qui? o inimigo é quem? Jésus a dit l'ennemi c'est le malin, c'est le diable, Satan. Jesus disse que o inimigo é Satanás, é o diabo. Pendant que les gens dormaient, Enquanto que as pessoas dormiam, donc bien aimé dans les sœurs, on n'est pas dans le cadre de l'église, nós não estamos no quadro da igreja, bem on amado. est dans le cadre du monde. Estamos num quadro do mundo. C'est pour cela que je vais parler des plantes dans ta famille, Por isso vou falar da planta da tua família, pas dans l'église, não da igreja, dans ta famille, da tua família. là dans le monde, Ali no mundo, dans nos tribus, no nosso tribo, dans nos nations. nas nossas nações. C'est là où É ali onde nous allons encadrer
ce thème. Vamos enquadrar este tema. Non, ce n'est pas dans l'église. Jésus ne parle pas de l'église. Aqui Jesus não está falando da igreja. Et il a dit pendant que les gens, Ele disse, enquanto que as pessoas, pas l'église, não a igreja, pas les serviteurs, não os servos, mais les gens, mas as pessoas, les gens. as pessoas. Qui sont ces gens-là? Quem são essas pessoas? Ce sont les gens qui étaient censés São as pessoas que estavam veiller. vigilando. Ce sont les chefs de famille. São os chefes de família. Ce sont les parents. São os parentes. Ce sont les gens qui étaient censés São as pessoas que estavam ali, veiller sur les champs. vigilando sobre os campos. Ce sont nos gouvernants. São nossos Ce governadores. sont les politiciens. São os políticos. Ce sont les médecins. São os médicos. Maintenant, il y a la crise sanitaire. Agora tem uma crise Mais sanitária ils devaient veiller. e eles têm que Il y vigiar. a la sémence qu'on appelle coronavirus. A semente que chama-se Mais coronavírus. ils devaient E veiller. ele tem que vigiar. On parle des gens. E eles falam das pessoas. Ces gens-là Essas pessoas dorment dormiam dans ta famille. na tua On família. ne parle pas de l'église. On Não parle de estamos ta a falar da famille. igreja, estamos a falar da tua família. Celui-là qui devait Aquele que devia veiller vigiar afin que l'ennemi ne puisse pas venir s'aimer. para que o inimigo não possa se vir La semear sorcellerie. a bruxaria. Il dormait. Ele dormia. Mais peut-être lui-même, Às vezes ele mesmo, il est collabo. ele colabora, Amen. Il dormait. ele dormia. Et maintenant vous souffrez. E agora vocês estão a Mais ce n'est sofrer. pas un problème. Mas não é um problema. Nous allons déraciner ça. Vamos arrancar Comme isto. cela ne vient pas de notre Père Céleste, Como isto não vem do nosso Pai ça Celestial, sera déraciné. será arrancada. La Bible dit, mais pendant que les gens dormaient, A Bíblia diz, enquanto as pessoas dormiam, son ennemi vint, o seu inimigo veio s'est délivré parmi les bleus e semeou os joios et s'en alla. e foi-se. Lorsque l'herbe y poussait E quando a erva crescia et donnait du fruit, e deu os frutos, livré parut aussi. e o joio apareceu também. C'est à ce moment-là que les serviteurs maintenant, les serviteurs, pas les gens, E les neste, serviteurs. é neste momento que os servos agora, J'aime la précision dans la Bible. eu amo a precisão da Bíblia. Maintenant, les serviteurs entrent en action. Agora os servos vão entrar em Ce n'est pas les ação. serviteurs qui dormaient, Não é os servos que dormiam, c'était les gens. foi as pessoas. Les gens qui devaient veiller sur As pessoas que deveriam vigiar para ti. ils dormaient. Eles dormiam. La Bible dit les serviteurs du maître. A Bíblia diz que os servos do mestre, Mais les gens n'étaient pas les gens du maître. mas as pessoas não eram as pessoas do mestre, não. Mais maintenant, les serviteurs du maître. Mas os servos eram os servos do Ah, c'est mestre. le moment où les serviteurs doivent entrer en action. Agora é o momento que os servos têm que entrar em ação. Les serviteurs du maître. Os servos do mestre, Donc les serviteurs du Fils de l'homme. quer dizer, os servos do Filho De do homem, Jésus. de Jesus. Les serviteurs du maître Os servos do mestre, de la maison da casa, vinrent nous dire, vieram dizer: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Senhor, não semeaste uma boa semente? D'où vient donc qu'il y a des livres? De onde veio esses joios? Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, Dieu Deus a semé une bonne semence, semeou uma boa semente, a semé une bonne semence semeou uma boa semente dans ce monde. neste mundo. Vous savez, Vocês sabem, Genèse nous dit ceci. Gênesis nos diz o seguinte, Genèse 1, Gênesis 1, je vais lire verset 11 à 13. eu vou ler o versículo 11 a 13. Puis Dieu dit Depois Deus disse que la terre produise que a terra produza de la verdure. da verdura. Comment la terre doit produire Como a terra vai s'il produzir n'y a pas la semence? se não há semente? Mais qui a semé cette semence? Mas quem semeou esta semente? Mais c'est clair dans la Bible. Mas c'est está Dieu. claro na Bíblia, é La Bible Deus. dit, puis Dieu dit. A Bíblia diz, depois Deus disse. Puis Dieu dit. Depois Deus disse. Donc, puis Dieu parla. Depois Deus falou. Puis Dieu déclara. Depois Deus declarou. Ce qui sortait de la bouche de Dieu. O que saía na boca de Deus. Et c'était ça la semence. Isto é que era a semente. C'est ça la bonne semence. Isto é que era a boa semente. Dieu dit Deus disse que la terre produise. que a terra produza. Cette parole-là entre dans la terre, Esta palavra entrou na terra, qui est le champ de Dieu, que era o campo de le Deus, jardin de Dieu, o jardim de Deus, entre dans la terre entrou na terra et
et cela commence à produire. E começou a produzir. Et c'était que le troisième jour. Foi somente o terceiro dia. C'était que le troisième jour. Foi somente o terceiro dia. L'homme n'était pas là. O homem não estava lá. Et personne n'était là. E ninguém estava lá. Dieu était seul Deus estava sozinho dans son champ. no seu campo. Mais lisons maintenant Genèse chapitre 3. E vamos ler agora Gênesis 3. Là, il y a une autre créature Ali tinha uma outra criatura qui est apparue. que apareceu. C'était le serpent. Era o serpente. Il a fait son boulot. Ele fez o seu serviço. Il a aussi sémé. Ele também semeou. Mais lisons maintenant Mas vamos ler agora la conséquence ou les conséquences. as consequências. Genèse chapitre 3, Gênesis 13, verset 17 à 18. 17 a 18. Il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, Deus disse ao homem: puisque tu as écouté la voix de ta femme, como escutaste a voz da tua mulher, donc l'homme avait écouté la voix. o homem escutou a voz. Là-bas où on avait lu, la Bible dit, puis Dieu dit, Ali onde nós lemos, a Bíblia diz: Puis depois Dieu Deus disse, parla, depois Deus falou, puis Dieu déclara. depois Deus declarou. Il y a certaines personnes, E há certas pessoas, ils seront bénis eles serão à abençoados cause d'une semence et d'une parole qui vient de l'Éternel. por causa de uma palavra que veio do Parce que Senhor. la parole c'est une semence. Porque a palavra é uma semente. Mais nous allons voir cela dans la retraite. Nós vamos ver isso no retiro. Dieu a parlé, Deus falou, la terre a produit. a terra produziu. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, Dieu dit maintenant à l'homme, Deus disse ao homem, puisque tu as écouté quoi? porque ouviste a voz. Donc la femme aussi a parlé. A mulher também falou. Donc en parlant, Falando, la femme a déposé une sémence a dans mulher l'homme. também depositou uma semente no homem. Or, elle-même, la femme, elle a pris cette sémence-là. Où? E ela mesma mulher, onde é que ela tirou essa semente? Parce qu'elle aussi, elle a écouté une créature Porque ela também escutou uma criatura qu'on appelle le serpent. que chama-se serpente. Le serpent aussi, il est venu chez la femme. O serpente também veio na mulher. Le serpent est venu chez la femme, O serpente veio na mulher a déposé la e sémence. depositou a sua Et semente. la femme a pris cette sémence-là, Deus pegou essa semente a déposé chez l'homme. e depositou no homem. Et l'homme a pris cette E o sémence-là, homem pegou essa semente a déposé à la e terre. depositou na terra. Ça vient de Satan. Isso vem do Satanás. Serpent, Serpente, la a femme, mulher, l'homme o homem et la terre. e terra. Et la Bible dit E ceci. a Bíblia diz o seguinte: Dieu continue à nous dire, Deus continua a nos dizer, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel porque comeste a árvore do j'avais donné cet ordre. que eu dei a ordem, Tu n'en mangeras point. que não comerás, Le sol sera maudit. o sol será amaldiçoado. La terre qui devait produire quelque chose de bien. A terra que deveria produzir alguma coisa boa, Mais la terre sera maudite mas a terra será à amaldiçoada cause de toi. por causa de ti. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Da tua força que você procurará a comida todos os dias da tua vida. Verset 18. Versículo 18. Le sol te produira. O sol te produzirá, La terre te produira a terra te produzirá des épines as espinhas et des ronces. e de ronças. Les épines, ce sont des plantes. As espinhas são as Et plantas les ronces. e as ronças. Mais cette plante-là vient d'où? Mas essa planta vem de onde? Ce n'est pas le père qui l'a plantée. Não é o pai que plantou? Ce n'est pas le père. Não é o pai? Ce n'est pas le fils. Não é o filho? Ça vient quelque part. Vem a algum sítio. Là, on ne parle pas. On parle du monde. Estão a falar do Mais mundo. Dieu lui-même, il est semeur. E Deus mesmo, ele é o La semeador. Bible dit, A Bíblia diz, Dieu a pris jardin d'Éden. Deus pegou o jardim de Éden, Il le planta ele sur plantou la terre. na terra. Dieu a planté le jardin d'Éden. Deus plantou o jardim de Éden na terra. Jardin d'Éden, c'est son jardin. Jardim de Éden é o seu jardim. La terre, c'est aussi son jardin. A terra também é o seu jardim. Son terrain, O seu son terreno, champ. o seu campo. Il a pris le jardin d'Éden, Ele pegou o jardim de Éden, il a semé, ele semeou, il a planté. semeou. Maintenant, il prend l'homme. Agora ele pegou o homem. Dieu va prendre son souffle. Deus pegou o seu fôlego. Il doit le planter Ele tinha que plantar dans sa vie. na sua vida. Il le plante Ele plantou dans l'homme. em homem. Parce que toi aussi, tu es terre. Porque você também terra. Dieu a planté. Deus plantou. Mais le grand problème, c'est quoi? Mas qual é o grande problema? Quand Dieu a dit, Quando Deus disse, la terre te produira
produira A terra vai te des produzir épines. as espinhas. Cela veut dire quoi? Quer dizer o quê? Cela veut dire que la bonne semence, Quer dizer que a boa semente, les bonnes plantes a boa planta, n'apparaîtront plus. Non. não vai mais aparecer? Não, não. Donc tu auras des bonnes plantes Terás boa planta et tu auras aussi des épines. e terás também as espinhas. Donc tu auras et les blés Terás boa planta et les livrets. e o joio, Les deux. os dois. Les deux. Os dois. Tu auras et les bons Terás o bom et les sorciers. e os bruxos. Tu auras tout. Terás os dois. Mais j'ai une bonne nouvelle. Mas tem uma boa nova. J'ai une bonne nouvelle. Tem uma boa nova. Avant la retraite, Antes do retiro, Dieu va faire quelque chose Deus vai fazer alguma coisa dans ta vie. na tua vida. Dans un autre texte qu'on avait lu, No outro texto que nós lemos, c'était dans l'Acte des Apôtres. foi no Atos dos Apóstolos. Et là, on voit encore des gens s'aimer. E lá também vimos as histórias da semearem. La Bible dit ceci. A Bíblia diz o seguinte: C'est Luc qui raconte cela. o Lucas é que contava isto. Dans l'Acte des Apôtres. No Atos dos Apóstolos, Comme nous y allions, como nós íamos, au lieu de prière, em vez de oração, no lugar de oração, une servante qui avait un esprit de python. uma serva que tinha espírito de Pitom. Mais d'où venait cet esprit de Mas python? onde vinha esse espírito de Pitom? Cet esprit-là, c'est une sémence. Esse espírito é uma semente. Nous allons voir ça dans la retraite. Veremos isso no retiro. Nous allons voir les sortes de sémences, Veremos os tipos de semente, les origines des sémences, as origens de semente, d'où viennent cela de onde vem isto et leurs objectifs. e os seus objetivos. La Bible dit A Bíblia diz: une servante qui avait un esprit de python. uma servante que tinha o espírito de Pitom. Elle n'était pas née avec cet esprit-là. Ele não foi nascido com esse espírito. J'aime la précision. Eu amo a precisão. Un esprit de python. Espírito de Pitom. Et E qui, en devinant, que adivinhava, procurait un grand profit à ses maîtres. Procurer un grand profit à ses maîtres. ele fazia grande profit nos seus mestres. Ah, là maintenant on comprend. Ali nós entendemos. On comprend que la fille là, on l'appelle servante, Entendemos que essa moça chama-se servente, servo, esclave. escrava. À part l'esprit de python, Além do espírito de Pitom, elle ela tinha ses maîtres. seus mestres. L'objectif des maîtres E o objetivo do mestre était de dominer la fille, era de dominar a moça, était de manipuler la fille, era de manipular a moça, était de se servir de la fille. era de se servir da moça. Elle avait ses maîtres, Ele tinha seus mestres. elle était esclave. Ela era escrava. Je crois que ces maîtres Eu creio que esses mestres, l'ont pris eles pegaram et ils ont pris l'esprit de python e pegaram o espírito de Pitom et ils l'ont sémé e semearam dans la vie de cette petite fille-là, na vida desta moça. afin que cette petite fille Enfim, que esta moça devienne une machine à produire de l'argent, des intérêts. possa tornar uma máquina de produzir C'était des dinheiro e esclaves. interesses. Combien de gens aujourd'hui, Quantas pessoas hoje ils sont manipulés, são manipulados, dominés, dominados, intimidés. intimidados, Ils vivent dans la peur. eles vivem no medo, Ils sont esclaves des maîtres. são escravos dos mestres. Et ces maîtres-là, c'était des E sorciers. estes mestres são bruxos, C'était des sorciers. são bruxos. Ils ont mis un esprit de python. Eles meteram um espírito de Pitom. Beaucoup de gens Muita gente se trouvent dans de telles situations. encontram-se nesta situação. Tout ce qu'ils font Tudo que eles fazem ne réussissent pas. não vai em Et frente. dans la retraite, je vais te donner des témoignages des gens qui ont vécu cela. E no retiro vou dar testemunho das pessoas que passaram por isso. Et gloire à Dieu, E glória a Deus, Jésus les a délivrés tous. Jesus já libertou todos. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado do Senhor, vérifie bien verifica bem. quelle sémence Qual é a semente se trouve dans ta vie, que se encontra na tua vida, dans ta famille, na tua família, dans ta maison. na tua casa? Quelle plante? Qual é a planta? La Bible dit, A Bíblia diz: on connaît un arbre conhecerão uma árvore par ses fruits. pelas suas frutas.
quel fruit Qual é a fruta tu vois dans ta vie que você vê na tua vida pendant que tu dors, enquanto dormes? dans tes songes, Nos teus sonhos? dans tes rêves? Nos seus sonhos? Est-ce que tu progresses? Será que você progride? Qu'est-ce que tu vois dans ta famille? O que é que você vê na tua família? Quelle est cette maladie-là qui règne? Qual é a doença que reina? Quelle est cette malédiction-là qui règne? Qual é a maledicção que reina? Quel est ce problème-là qui règne? Qual é o problema que reina? Ce n'est pas le Père qui l'a planté. Não é o Pai que semeou. Ce n'est pas le Père céleste. Não é o Pai celestial. Toutes les semences Toda semente que le Père a sémées que o Pai semeou procurent la vie, dá a vida, le salut, a salvação, le progrès, o progresso, la restauration, a restauração, le progrès, o progresso, l'évolution, a evolução, la paix, Amen. le bonheur. a paz, a bondade. Mais si tu vois le contraire de tout cela, Mas se você vê o contrário de tudo isto, c'est que ce n'est pas le Père qui l'a sémé. quer dizer que não é o Pai que semeou. La Bible dit, A Bíblia diz: cette petite fille-là esta moça n'avait pas la paix não tinha paz, parce qu'elle vivait avec un esprit de serpent, de python en elle. porque ela vivia com o espírito de serpente nela. Je bénis Dieu parce qu'il a croisé Paul. Eu abençoo Deus porque ele se encontrou com Paulo. Verset 17 nous dit, Versículo et 17. s'est mis à nous suivre, Ele começou a nos seguir. Paul et nous. Paulo e nós. Elle criait, Ela gritou: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. esses homens são servos do Pai Todo-Poderoso. Et ils vous annoncent la voie du salut. E eles vos anunciam a voz da salvação. Bien-aimé, fais attention. Bem amado, faça atenção. Quand tu vois que tu as plusieurs dans ta vie, Quando você vê na tua vida que tu as toujours eu plusieurs songes, plusieurs rêves, plusieurs visions, que costumas a ter muitos sonhos, muitas visões, et que des fois ça s'accomplisse, e às vezes se cumprem, ne conclue pas que cela vient de Dieu. não diz somente que isso vem de Deus. Non. Não. Parce que nous avons trois sources ou plusieurs sources, mais je vais citer trois. Porque nós temos três fontes ou muitas fontes, mas vou dizer três fontes somente. Où viennent les songes, les visions, les rêves? De onde vêm os sonhos, as visões? Dieu, Deus, Satan Satanás et toi-même. e tu mesmo. Mais fais attention. Mas faça atenção. Tu vois souvent des visions. Às vezes, enquanto você vê as Et visões, des fois ça s'accomplisse. e às vezes se cumprem, Ça peut être un esprit de divination. pode ser um espírito de adivinhação. Comme cette fille Como esta moça, avait un esprit de divination. havia um espírito de adivinhação. Elle a deviné. Ela adivinhava. Et c'était exact. E era exatamente Mais isso. le problème, ce n'est pas la beauté de la plante. Mas o problema não é a beleza da planta. Le problème, ce n'est pas la grandeur de la O plante. problema não é a grandeza da Le planta. problème, ce n'est pas la plante, elle est O appréciée. problema não é que a planta é Le apreciada. problème, c'est de savoir d'où vient la sémence. O problema é de saber de onde vem esta semente. Quelle est la source de cette Qual é plante-là? a fonte desta planta? Ce n'est pas parce que Não é porque cette personne-là est applaudie. esta pessoa é aclamada. Elle vient de Dieu. Ele vem de Deus. Ce n'est pas parce que Não é porque cette prophétie-là esta profecia s'est accomplie. cumpriu-se. Cela vient de Dieu. Isso vem de Deus. Fais attention. Faça atenção. Il y a de faux prophètes. Há de falsos Il y a de profetas. faux docteurs Há falsos doutores qui disent des fois des choses vraies. que dizem às vezes as boas coisas. Mais cela Mas ne isto vient pas du Père. não vem de Deus. La Bible dit, A Bíblia diz, c'est une prophétie. é uma profecia. Toute plante Toda planta que n'a pas planté mon Père que céleste não plantou o Pai Celestial sera déracinée. será arrancada. Sera déracinée. Será arrancada. L'heure est arrivée A hora chegou. où nous allons comprendre qui est de Dieu et qui n'est pas de Onde Dieu. vamos entender quem é de Deus e quem não é de Et Deus. nous allons prier. E vamos orar. Et Dieu E Deus va faire que vai fazer tous les serpents qui sont cachés que todos os serpentes que estão vont escondidos se manifester. vão se manifestar. Vont se Vão se manifester. manifestar. Et nous allons E nós vamos les attaquer Vamos et atacar les vaincre. e Parce que vencer. sur la croix, Porque sobre a cruz, Jésus nous a donné la victoire. Jesus nos deu a vitória. La Bible nous dit, A Bíblia nos diz, je continue, elle criait. vou continuar, ela criou. Au verset 18, la Bible dit, Versículo 18, versículo 10. elle fit cela pendant plusieurs jours. Fazia isso durante muitos dias. Pendant plusieurs jours. Durante muitos dias. Pendant plusieurs jours. Durante muitos dias. Même vision. Mesma visão. Même prophétie. Mesma profecia. Et c'était aussi vrai. E foi também verdade. Mais apôtre Paul, Mas o apóstolo Paulo, la Bible dit, Paul fatigué, a Bíblia diz que Paulo ficou cansado. Paul troublé. O
Paulo foi perturbado, fatigué. cansado. Donc l'esprit de Paul O espírito de Paulo a parlé. falou. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, Se tem espírito de Deus em ti, tu sauras discerner saberás fazer a distinção. ce qui vient de Dieu O que vem de Deus, et ce qui ne vient pas de o que Dieu. não vem de Deus. Ce qui est tradition O que é tradição et ce qui est doctrine. e o que é doutrina. Ce qui est loi O que é a lei, et ce qui est doctrine. o que é a Ce doutrina. qui est pharisien O que é fariseu, et ce qui est serviteur de o Christ. que é servidor de Tu Cristo. le sauras. Saberás. Amen. La Bible dit, A Bíblia diz, Paul dit à l'esprit de Python. Paulo disse nesse espírito de Pitom, de Paul ne serpente. parle pas à la femme, Paulo não falava na mulher, mais Paul va directement à la source. mas Paulo foi diretamente na fonte. Dit à l'esprit de Python, Disse no espírito da serpente, je t'ordonne, te ordeno, au nom de Jésus-Christ, em nome de Jesus Cristo, de sortir d'elle. de sair nela. Et il sortit à l'heure même. E ele saiu no mesmo momento. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Bem amado, escuta-me bem. Paul Paulo n'a pas pris le pinet não pegou o pneu pour mettre sur la femme. para meter sobre a mulher. Não. Paul a dit, Paulo disse, écoute-moi bien. escuta-me bem. Paul n'a pas frappé. Paulo não bateu. Paul n'a pas chassé. Paulo não expulsou. Paul O Paulo a dit, disse, je t'ordonne. eu te ordeno. Il ne parlait pas à la fille, Ele não falava na moça. mais il parlait directement à l'esprit. Ele falava diretamente no Il espírito. dit, je t'ordonne. Ele dizia, te ordeno. Alléluia. Amém. Dites avec moi, je t'ordonne. Diz comigo, te ordeno, te Non, ordeno. non, 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 je t'ordonne. Ordono-te. Paul a dit, je t'ordonne. Paulo disse, te ordono. Je t'ordonne. Te ordeno. Il a ordonné au nom de qui? Ele ordenou em nome de quem? Il a dit, je t'ordonne. Ele disse, te ordono. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Quand Paul Quando Paulo prononça le nom de Jésus-Christ, pronunciava o nome de Jesus, le serpent de Python o serpente, a vu en Paul ele viu em Paulo un autre serpent. outro serpente. Oh mon Dieu. Ai, meu Deus. Il a vu en Paul Ele viu em Paulo un autre serpent. uma outra Or, serpente. ce qu'il ne savait pas, O que ele não sabia, l'esprit de Python, o espírito de Pitom, que Paul était en train de s'exercer. Paulo estava a se exercer. Parce que là, on est au chapitre 16. Porque lá estamos no capítulo 16, Au chapitre 28, no capítulo 28, Paulo va affronter encore une vipère. afrontou mais víper, Mais uma víbora. là, c'est un python. Mas aqui foi um Pitom. Et Paulo, il sera gentil avec lui. ele vai ser simpático com Il ele. va dire sors. Ele vai dizer saia. Mais pour la vipère, Mas para Paul a ne va víbora, pas être gentil. Oh, mon Dieu. Paulo não foi gentil. Paul va dire à la vipère, Paulo disse ao víbora, allez, sois consumé au nom de Jésus. seja consumado em nome de La Jesus. vipère va tomber dans le feu. A víbora caiu no fogo Et la e a vipère víbora va mourir. vai morrer. Mais pour le python, Mas para o Pitom, Paul va dire, Paulo disse, je t'ordonne, eu te ordono, quitte sa vie sai da sua au vida nom de em Jésus. nome de Jesus. En fait, l'esprit de Python O espírito de Pitom ne voyait pas Paul, não via o mais Paulo, il voyait celui qui était en Paul. mas ele via o que estava em Paulo. Parce que Paul disait, Porque Paulo dizia, celui qui vit en moi, o que vive em mim, il a dit, Disse. ce n'est pas moi qui vis, não é eu que vivo, mais c'est Christ mas é o Cristo qui vit en moi. que vive em mim. Il y a des gens Tem pessoas qui ne voient pas Christ en nous, que não vê o Cristo em mais dentro, l'esprit de Python mas o espírito de Pitom a vu Christ en nous. viu Cristo em nós. J'ordonne Eu ordono à tout esprit de em Python, todo o espírito de Pitom, à tout esprit de em sorcellerie, todo o espírito de de bruxaria, la de malédiction, maledicção, qui sont en train de régner dans ta famille, estão a reinar na sua família, de quitter maintenant e deixar au agora, nom em nome de de Jesus. Yes. Ce qui est bien, O que é bom, c'est que l'esprit de Python o espírito de serpente, se rappela d'une prophétie. ele se relembrou de uma profecia. Quand il a vu en Paul Quando ele viu em Paulo, Jésus-Christ, Jesus Cristo, il n'a pas vu vraiment ele não viu un esprit, um espírito, mais il a vu un autre serpent. mas ele viu uma outra serpente. Lui, ce n'est pas le serpent ancien, Ele não é antigo a serpente, mais il est un autre serpent. mas ele é outro serpente. Pour vaincre le serpent, Para vencer il serpente, faut devenir aussi comme le tens serpent. que tornar também como Et serpente. la seule personne qui
pouvait le faire, E a única pessoa que poderia fazer, ce n'est que Jésus. somente Jesus. La Bible dit, A Bíblia diz, sur la croix, sobre a cruz, Jésus a porté nos péchés. Jesus levou nossos pecados Il s'est chargé de nos e ele iniquités. se carregou nossos pecados. Mais j'aime comme Paul dit. Mas eu amo como Paulo Paul diz. dit sur la croix, O Paulo diz sobre a Jésus cruz, n'est pas devenu pécheur, Jesus não tornou-se pecador, mais Jésus est devenu péché. mas Jesus tornou-se pecado. Ele Être mesmo. pécheur, c'est autre chose. Ser pecador é outra coisa. Devenir péché. Tornar-se pecado, Nous sommes des pécheurs. nós somos pecadores. Nous ne sommes pas péchés. Nós não somos pecados. Mais Jésus Mas Jesus est devenu tornou péché. pecado. Donc tu regardes le péché. Você olha o Tu pecado, regardes Jésus. olha Jesus, Démora. mesma coisa. C'est pour cela Jean-Baptiste, Por isso João Batista, quand il a vu Jésus, quando ele viu Jesus, il a dit, disse: voici olhem, l'agneau de Dieu o Cordeiro de Deus ôte que, les péchés. que tira o pecado. Pas au pluriel, non. Vai no final, Il a la puissance. o poder Or, pour ôter la puissance du péché, é para tirar o poder do pecado, il faut être un agneau. tem que ser um cordeiro. Où est Moïse ici? Então Moisés aqui, Un agneau d'un an, cordeiro de sans défaut, sans tache. sem defeito, Oh sem mon taxa. Dieu, il faut que tu sois un agneau. Tem que tornar Aïe, cordeiro. aïe, aïe, aïe. Or, nous ne sommes pas des agneaux, Nós somos mais cordeiros, nous sommes des brebis. mas nós somos ovelhas. Même les brebis, Eu amo nous ovelhas. avons l'autorité sur les loups. Temos autoridade nos Parce que homens. la Bible nous dit, A Bíblia nos je diz: vous envoie eu vos envio comme des brebis como as au ovelhas milieu no d'eux. meio de lobos. Ah, nous allons vaincre les loups, Le loup de ta famille, O lobo da tua família. les loups de la nation. O lobo da nação. Nous allons les vaincre. Vamos Parce vencer. qu'en nous, Em nós, il y a l'agneau de Dieu há o cordeiro de qui a Deus vaincu le que péché. venceu o pecado. Le piton là Esse pitão, se rappela d'une prophétie. ele se relembrou de uma Et profecia. cette prophétie-là Mas esta profecia a été donnée à une femme. foi dada numa Et mulher. cette femme-là, E esta mulher, c'est elle qui a écouté les serpents. ela escutou Oh mon o Dieu. serpente. Donc c'est le problème avec les serpents. O problema é com o Les serpente. serpents O anciens, serpente antigo, les plus risés. o mais mau, Il a vu une femme. ele viu uma Il mulher. a dit c'est un être faible. Ele disse é ser Or, fraco. il ne savait pas Ele não que sabia dans cette femme-là, que nesta mulher il y a une prophétie. há uma profecia. Je parle à une femme. Eu falo uma mulher. Cette femme-là, c'est l'épouse de Jésus. Essa mulher é a luta C'est de l'église de É a Dieu. igreja de Deus. Aïe, 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 aïe. Ai, meu Deus. Il y a un serpent en nous. Tem uma serpente em nós. Le serpent O a serpente séduit la femme. seduziu a mulher. Il a pensé Ele pensou qu'il a que gagné. ele Il ganhou. est parti donner les rapports Ele foi dar o seu à relatório Satan, no son Satanás, maître. no seu mestre. Je l'ai séduit. Ai, eu Je seduzi. l'ai abattu. Eu Il est par terre. Ele está no chão. Oh, quand il est parti, E quando ela foi, Dieu est arrivé. eu veio. Et Dieu a donné une E prophétie. Deus deu uma profecia. Jamais cette Eu prophétie. amo essa profecia. Alléluia. Amém. Dieu a dit, Deus disse: je mettrai inimitié eu meterei inimizade entre toi entre tu et la femme. e a mulher, Entre toi, entre tu, le serpent o serpente, et la e femme. a mulher. Mon Dieu. Meu Deus. Tout ce qui a semé un serpent dans la famille. Tudo aquele que tem serpente na família. Qui est le serpent? Quem é o serpente? C'est la sorcellerie. É a Qui bruxaria. est le serpent? É o serpente. C'est la malédiction. É a maldição. Qui est le serpent? É o serpente. C'est la divination. É a divinação. Qui est le serpent? É o serpente. C'est le péché. É o pecado. Qui est le serpent? É o serpente. C'est lui-même Satan. Ele mesmo Satanás. Qui est le serpent? É o serpente. C'est le démon. É o demônio. Qui est le Quem é serpent? o serpente? Toute personne qui a semé. Toda pessoa que semeou, Attendez, ce n'est pas encore fini. espere, ainda não acabou. Il y a une prophétie pour vous. Há uma profecia para Il y a você. une prophétie pour Há vous. uma profecia para La você. Bible me dit, A Bíblia me diz: je mettrai inimitié. eu meteria inimizade. Oyo Kanagate. Ai, não vamos Il y a entender. inimitié. Há uma inimizade Inimitié. Inimizade. Entre moi et la entre sorcellerie. eu e a bruxaria, Inimitié. Inimizade. Entre moi et le livret. entre eu e Joio, Inimitié. Inimizade. Entre moi et la sorcellerie. entre eu e a bruxaria, Inimitié. inimizade. Aïe, 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 Ai, 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 aïe. ai. Si tu ne le fais pas, Se você não me vencer, c'est lui qui va te ele vaincre. que vai te vencer. Lève-toi. Parce qu'il y a une prophétie Porque sur é uma toi. profecia sobre ti. Attends. Je Espera, vais finir la prophétie. eu vou acabar a La profecia. prophétie dit, A profecia diz: entre ta postérité entre a tua de posteridade, la postérité du serpent, a posteridade do serpente, c'est le python et la vipère. eu
Davi ora. Entre toi, Entre tu, ta postérité, a tua posteridade est la postérité de la femme. e a posteridade da mulher. La Bible dit celle-ci, A Bíblia diz la postérité de la a femme, posteridade da mulher écrasera quebrará la tête. a cabeça. Oh mon Dieu, Ai meu Deus. écrasera la tête. Quebrará, Donc espancará. quand Paul Quando Paulo a regardé la petite fille, olhou nesta moça, le champ de Dieu, o campo de Deus, le terrain de Dieu, o terreno de Deus, quand il a regardé, quando ele olhou, il a vu en elle ele viu em ela une plante uma que planta le Père n'avait pas que plantée. o Pai Celestial não C'était la semeou. postérité de l'ennemi. Foi a posteridade do Il a dit inimigo. cette Ele plante-là disse essa planta qui parle positivement. fala Que positivamente. nous sommes des serviteurs de Que Dieu. nós somos servos de Deus. Non, 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 Não, 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 não. Je ne me laisserai pas distraire Eu não vou me deixar de par estar de belles paroles, nestas boas par palavras, des prophéties de qui que ce soit. nesta profecia de Je vais Deus. vérifier. Eu vou verificar D'où vient cet esprit? de onde vem esse espírito, D'où vient cette de plante? onde vem essa planta, D'où vient cette de maladie? onde vem essa doença, Cette maladie essa héréditaire. doença hereditária, Cette malédiction essa héréditaire. maldição hereditária. D'où vient ce De onde vem coronavirus? esse coronavírus? Là, regardez. Ele olhou, Ce coronavirus-là esse coronavírus vient dans un pays, veio num país, le pays des o dragons. país do dragão. Ils ont toujours les images des Ele dragons. recebe mais do Oh dragão. mon Dieu. Ai meu Deus, Oh mon Dieu. oh meu Deus. Il a discerné. Ele Il discerniu, a dit cette ele plante-là, disse essa planta ce aqui, n'est pas mon père não é meu qui pai, l'a planté. semeou, Ça sera déraciné. será Ce arrancada. n'est pas le Père Céleste Não é o Pai qui Celestial va que déraciner. vai Non. arrancar, não. Mais le Père Céleste O Pai va Celestial envoyer son Fils. vai enviar seu filho. La Bible dit, A Bíblia diz, Jésus est apparu Jesus apareceu détruire e les destruiu œuvres de l'ennemi. a obra Ce do n'est inimigo. pas le Père Não é o qui Pai va que déraciner, vai arrancar, mais c'est le Fils. mas é o filho. Parce que le O Fils, filho il est la postérité é a posteridade de la femme. da mulher. Et la postérité, A posteridade il va viser vai usar non pas la queue, não a cauda, il va viser ele vai visar non pas le tronc, não o tronco, mais il va ele viser vai visar la tête. a Il cabeça. écrasera. Ele quebrará a cabeça da serpente. Mon Dieu. Meu Deus! Et cette E postérité-là, essa posteridade, il est venu ele veio dans la vie de David. na vida de Davi. Dans la vie de David, Na vida de il Davi, n'était pas un homme, ele não foi homem, mais il était une pierre. foi uma pedra. Et David, E Davi, qui est le père de Jésus, que é o pai de est-ce Jesus, qu'il y a un Bartimée ici? será que não Bartimeu aqui? Bartimée a vu Jésus passer. Bartimeu viu Jesus Il passar, a crié, ele gritou, fils de David, filho de Davi, parce qu'il savait, porque ele sabia, celui-là, aquele il est le fils de David. é o filho de Davi. Or, David E Davi avait son fils havia um filho dans son carquois. no seu, Et devant Goliath, e à frente de il a dit, aujourd'hui, hoje, je couperai ta tête. cortarei a tua Mais cabeça. avant de couper ta Antes tête, de cortar a tua cabeça, parce que tu es la sémence du porque sang. a semente de serpente, Avant de couper ta antes tête, de cortar a tua cabeça, je vais d'abord eu vou primeiro viser la tête. Ce n'est pas moi, não eu, c'est mon fils o meu filho qui est dans mon carquois está na minha baixa, qui va t'abattre. que vai Il bater. prend Jésus, Ele pegou qui Jesus, est la pierre à que é a Anglaise. pedra Il angular, lance ele Jésus. lançou Jesus, Ide. ide, Jésus Jesus, ne vise pas le dos. ele não Não. tocou na cabeça, não. Jésus Jesus ne vise pas la queue. não visa a Non. cauda, não. Jésus vise quoi? Jesus visa a cabeça, a Et cabeça. Jésus va venir. Jesus veio, Ide. Dans la tête de Goliath. até na cabeça de Goliath tomou, Et Goliath va décéder. e Goliath morreu. Mais ça, ce n'était qu'un entraînement. E ele só foi um treinamento, Ça, ce n'était qu'un entraînement. foi somente ensaio. Mais le vrai serpent, Mas o verdadeiro sermão, le rendez-vous sera où? o encontro será À onde? Golgotha. É Golgotha. C'est que David, le père, O que Davi, pai, a fait avec Goliath. fez com Goliath, Maintenant, le fils agora o filho va le faire avec le père de vai Goliath. fazer com o pai de Goliath. La Bible dit, A Bíblia diz, Daniel a dit, Daniel disse, il a vu une main ele viu uma mão qui lâcha une pierre. que deixou, que abriu uma pedra, Une main uma mão là au ciel ali no céu, qui lâcha une pierre. atirou uma pedra, Et cette pierre-là e esta pedra a écrasé la statue. esmagalhou a estátua. Mais écoutez la révélation. Escuta a revelação. Quand Dieu a lâché la pierre, Quando Deus atirou a pedra, la pierre est
est arrivé dans le ventre de Marie. A Petra chegou na barriga da Donc Maria. la femme que le serpent avait séduit, A mulher que o serpente tinha seduzido, le serpent avait séduit, que a serpente tinha seduzido, entra là. entrou na barriga. Et un jour la pierre est sortie. Dia Petra saiu. 3 ans de ministère. 3 anos de ministério. Après, Depois, il rentrait dans les temples. ele entrou no templo. Il chassait les vendeurs, Ele chutou les acheteurs. os compradores. Qui vous a mis là? Quem nos meteu La ali? maison de mon A père casa do meu pai sera appelée une maison d'aide. será chamada uma casa de oração. Or, le temple, E o templo, c'est l'apôtre Paul qui nous dit, apóstolo Paulo que nos le diz, véritable temple c'est toi. o verdadeiro templo é Tu es le temple de Dieu, é o templo de le Deus. temple du O Saint-Esprit. templo do Santo Espírito. Avant de finir le boulot là, Antes de terminar o trabalho lá em Golgotá, il prend le fouet, ele pegou, il chassa ele les expulsou vendeurs, os vendedores, les malédictions, les acheteurs, les sorciers. os bruxos. Il chassa. Ele chutou Il dit, e disse: mon boulot meu trabalho finira à Golgotha. terminar em J'ai Golgotá. rendez-vous là-bas Tenho encontro avec le serpent. com o serpente. Quand il arriva, Quando ele chegou, là c'est Golgotha. aí em Golgotá, Or, ce qui est bizarre, o que é complicado, Golgotha veut dire aussi, quer dizer também, Golgotha Golgotha veut dire aussi crâne. quer dizer também o crânio. Oh mon Dieu. Ai meu Deus, Golgotha Golgotha veut dire calvaire. quer dizer Oh, Calvário. calvaire O Monte veut Calvário dire crâne. quer dizer Oh, crânio. crâne, c'est Crânio la tête. é a cabeça. C'est là É où ali Jésus a été crucifié. onde Jesus foi En étant crucificado. crucifié, Jesus il a accompli la prophétie. cumpriu a Il a profecia. écrasé la Ele tête. esmagalhou a C'est pour cabeça. cela que j'ai dit, Por isso eu à digo, partir a d'aujourd'hui, partir de hoje, tout esprit de python, todo espírito de tout visão, esprit de virus, todo espírito de tout vírus, esprit je ne sais pas todo quoi, espírito não sei de quê, oh de vin, ou de oh verme, de mamiwata, ou oh de muchopi, tout esprit de vipère espírito de víbora, sera vaincu será vencida au nom em d'elle. nome de Jesus. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, Jésus a écrasé la tête, Jesus esmagalhou a cabeça, mais il a laissé le corps. mas deixou o corpo. Et il a dit, Ele disse, je vous ai donné le pouvoir eu vos deu o poder de de andar, marcher. de andar. Aïe, 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 si tu ne marches Ai, 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 pas, se não andares, si tu ne marches pas, se não andares, tu n'es pas en train d'aider Dieu. Donc tu dois marcher. deixe de andar. C'est une É obligation. uma obrigação. Marche Anda sur les serpents sobre o serpente, et les scorpions. escorpião, Alors lève-toi. e levanta. Nous allons marcher Vamos sur andar toutes tes plantes, sobre toda sur planta, toutes tes semences sobre toda que semente. le Père n'a pas Pai plantées. não Au semeou. nom Em d'elle, nome de Jesus, lève-toi, nous allons prier. levanta-te e vamos orar. Aleluia. Aleluia. Père, je te rends grâce et je te bénis. Pai, eu te Je te agradeço. loue parce que tu es E louvo merveilleux. porque Ele é Père, maravilhoso. merci pour cette parole. Obrigado por essa Merci palavra. pour l'introduction. Obrigado pela introdução. Merci Seigneur Dieu. Obrigado, Senhor Parce Deus, que tu nous as montré porque nos mostraste que nous avons le pouvoir que nós temos o sur poder les serpents, sobre os sur les serpentes, scorpions Scorpions. et sur toute la puissance de e l'ennemi. sobre todo o poder do inimigo. Maintenant, Père, Agora, Pai, je libère ta eu fille. liberto da Je vida. libère ton Eu fils vi o seu filho de toutes sortes de de malédictions, todo tipo de de maldição, toutes sortes de semences. todo tipo de semente. Je les sépare Te separa. avec toutes semences Eu separo qui você ne também. viennent pas de toi. Não vem de ti, Pai. Qu'ils soient Que séparés. seja Qu'ils separada. soient séparés. Separada. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Et cette semence-là, Essa semente ali, diabolique, diabólica, maléfique, je les détruis. eu estou Je destruindo. les détruis. Vai destruir. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Toi, esprit impie,